Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de televisão ou pela nossa plataforma, nossas plataformas no YouTube. A todos os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, aqueles que não são da Igreja Cristã Maranata, mas que também participam dos nossos programas, a todos a paz do Senhor. Nós vamos falar nessa semana, que é uma semana importante para o mundo cristão, sobre a Páscoa, mas depois da nossa vinheta. O que é importante para nós é saber, nós estamos falando nessa semana, falando sobre a Páscoa. A primeira pergunta que se faz é se a Páscoa é uma festa cristã. A resposta é não. A Páscoa não é uma festa cristã. Mas há alguma relação da Páscoa com a igreja? Sim, há uma relação profética. A relação não é uma relação de liturgia ou coisa parecida. Isso foi criado. A relação da Páscoa com a igreja é profética. Por quê? Vejam, Israel tinha 7 festas importantes. A primeira, que era a Páscoa, que era a primeira festa do ano, no mês de Abib. A festa, ela tinha um significado importante porque ela tinha sido instituída na saída do povo do Egito. Ela era importante porque ela marcava, e há um significado muito importante sobre isso, inclusive mencionando sobre o tipo do culto que era a partir dali. A segunda festa do povo era a festa dos asmos, dos pães asmos. Aquela semana o povo não podia comer nada que tivesse fermento. A terceira festa, a chamada festa das primícias, onde era consagrada ao Senhor a primeira colheita, na época da safra. A primeira colheita era consagrada ao Senhor, por isso era chamada a primícia, a festa das primícias. A outra, a quarta festa, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, chamada festa de Pentecostes. E é muito interessante para nós essa festa, porque nós somos chamados de Pentecostes, porque a profecia de Joel, ela se cumpre exatamente no dia onde Israel comemorava a festa de Pentecostes. Por isso que é chamada de festa, nós chamamos de festa de Pentecostes, o Pentecostes para nós. A outra festa, depois do Pentecostes, é a festa das trombetas. Depois veio uma festa importante para o povo, que era a festa da expiação, também festa do perdão. Essa festa, nos tempos mais recentes, ela tem um fato interessante, porque uma das guerras do Israel de hoje foi numa invasão durante uma comemoração da festa da expiação, também chamada de Yom Kippur. E a última festa, e essa festa também tem um significado para nós, porque Jesus foi também nessa festa no último dia, chamada Festa das Cabanas, festa de tabernáculos, era uma festa de 7 dias. Jesus vai no último dia e faz aquele brado, no meio de todos ali: quem tem sede, venha a mim e beba. Muito bem. Então, que Páscoa é essa que o mundo cristão de hoje comemora? Qual a relação que há doutrinariamente, biblicamente, com o que se ensina aí no mundo cristão de hoje,
falando até de coisas assim totalmente dissociadas da Bíblia, como a figura de ovo, coelho. Então, primeiro lembrar que nós, quando estudamos na EBD as 7 cartas no livro de Apocalipse, nós vemos que a terceira carta, que fala sobre a igreja de Pérgamo, foi onde a igreja sofreu um desvio, quando ela se mistura com o Império Romano. É claro que havia um fator importante ali, porque Constantino interrompe, através do concílio do Edito de Milão, ele encerra a perseguição aos cristãos. Aquilo foi, a igreja tomou um ânimo com aquilo. E logo depois, Teodósio, através do Edito de Tessalônica, vai além, quando transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Mas o Império Romano vivia nessa época toda a influência do paganismo. O Império Romano era pagão. Há muita influência do paganismo dentro da igreja nesse início de 4º século. Um dos exemplos claros disso é a cruz. A cruz nunca foi símbolo do cristianismo no início da igreja, porque a igreja se identificava com aquele peixinho que era marcado, que era desenhado nos lugares onde eles se reuniam. A cruz surgiu depois de tudo isso. A maioria pensa que houve muita influência do paganismo dentro, por isso que a carta à igreja da terceira igreja Pérgamo fala de uma união onde houve uma perversão. Então o paganismo entra e transforma muita coisa, traz muita coisa para dentro da igreja que compromete. Há alguns costumes que surgem, a maioria, eu aqui digo, os relatos sobre grandes influências de costumes dentro do cristianismo que estavam completamente fora da Bíblia. Por exemplo, havia os costumes que surgiram depois, falando da Páscoa. Então vamos falar sobre uma coisa que hoje se comemora, como se fala de ovo e de coelho. O ovo havia, mesmo na Idade Média, falava-se sobre o ovo como símbolo da fertilidade e do renascer, do nascer, como se fosse um nascer de novo. Então eles pegaram a figura desse costume que era de uma tradição pagã e colocaram isso como tipo da ressurreição. Introduziram isso como símbolo da ressurreição e introduziram isso como um sinal da festa da Páscoa para o cristianismo. Tanto é que nessa época era comum se presentear no período que os cristãos comemoravam a Páscoa, se presentear as pessoas com ovos. Eram ovos, podia ser ovo de galinha e tal, você adornava o ovo e dava. E depois, com o passar dos séculos, foram acostumando e transformando esse ovo em doce, e até o doce de chocolate, que parece que surgiu depois, séculos depois. Também, a própria igreja hoje, que defende essa forma de Páscoa, diz que ovo e o coelho não tem nada a ver, porque porque o coelho não põe ovo, o coelho é ovíparo. Então, eles dizem que não, que são fatos diferentes. O ovo era um tipo de
simbolismo, e o coelho era outro tipo, que o coelho também falava de fertilidade, falava de renascer constante, porque é uma raça que se procria com muita facilidade. Então colocaram, a partir do século XVI, parece, se não me engano, não sei se foram os britânicos, não sei bem sobre isso, introduziram também o coelho como símbolo. Então ficou o coelho e o ovo, e depois fizeram essa ligação de ovo e coelho como símbolo da Páscoa. Vejam, essa é uma colocação histórica, mística e supersticiosa, porque não tem origem na Bíblia. Páscoa não tem nada a ver com coelho e não tem nada a ver com ovo. Páscoa tem a ver com cordeiro, que é diferente. Então, por isso, a relação da Páscoa bíblica com a igreja é uma relação profética. Isso que se vê e que se ouve falar em tudo que aí está, é puramente uma colocação mística, supersticiosa, entendeu? Por isso que eu digo, né, historicamente, isso tem uma origem pagã. Isso, os próprios relatos históricos dizem isso. Vejam, mas o desvio do profético, e isso é muito importante, por isso volto a mencionar a carta à igreja de Pérgamo, que é onde a igreja começa a se desviar, que a palavra estava escondida, né? Depois ela é redescoberta em Sardes, como vocês têm aprendido na EBD. Unindo a isso, o que a igreja da época fez? Ela pegou certos fatos e começou a fazer uma readaptação para criar uma liturgia da Páscoa. Por exemplo, as cinzas, né? Não precisa saber disso, tal, porque fala lá do Velho Testamento, né? O homem veio pó, volta a pó, o homem é cinza e tal, aquela coisa toda. E a partir daí começa, então, aquele chamado período de jejum que antecede a Páscoa. A igreja preconizou um jejum de 40 dias antes da Páscoa. Baseado em quê isso aí? É a pergunta que muitos fazem. Eles se referem ao jejum de 40 dias que Jesus fez. Mas será que o homem aguentaria fazer esse jejum de 40 dias? Não. Então criou-se um jejum onde se absteria da carne, porque era homem, falando sobre carne, o homem como carne, então o homem não poderia usar carne. Mas aí nesse caso era só a carne de boi, porque o peixe podia usar, porque Jesus usou peixe depois que ressuscitou. Então você faria 40 dias de jejum, onde o cristão não poderia usar carne. Então é o chamado jejum de 40 dias, que é conhecido pela igreja como período da quaresma, que são os 40 dias que vêm e vão se encerrar no sábado, na semana chamada semana, onde tem a sexta-feira maior, que é a última sexta-feira desses 40 dias, vem a quinta, todo o sofrimento de Jesus, na sexta, sua morte. Vem o sábado e o domingo, que é a ressurreição. Por isso, eles comemoram o domingo como uma festa da ressurreição, e por isso a igreja na época ensinou a guardar o domingo como um dia de guarda, porque era o dia da ressurreição de Cristo. Então você tinha esses 40 dias e depois dos 40 dias tinha a Páscoa. Como se comemora? Então vamos voltar aqui. A Páscoa, para nós, não tem esse significado. Como eu disse, esse significado está totalmente divorciado da Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Então a Páscoa para nós é profética em que sentido? Primeiro que a saída, a primeira festa na saída
lá do Egito, que foi a primeira festa, que foi a Páscoa, o que identificava? A saída para uma terra prometida. Qual a relação disso com a igreja hoje? A igreja se prepara também nesse momento para a saída. Então o que ela tem que ter? Vamos lá. Cordeiro assado. Cordeiro assado. Lá. Luz dentro de casa. Luz dentro de casa. Cordeiro assado e a marca do sangue na porta. Esse é o momento da saída. Quando Jesus estabelece o novo pacto, o que ele faz? Ele comemora a Páscoa? Sim, ele comemora a Páscoa. Foi o último ato dele para cumprir toda a lei. E o que ele faz nesse ato da última Páscoa? Ele segue tudo aquilo que está lá na Bíblia, não é? Ele manda um homem procurar, né, alguém, um homem com um cântaro, seguir. Olha, eu quero um lugar onde eu quero comer a Páscoa com os meus discípulos. Tudo aquilo acontece conforme Jesus descreve e eles vão para um lugar, um cenáculo, e ali se reúne à mesa com os seus discípulos para comemorar a Páscoa. Voltando aqui, então qual o significado da Páscoa para nós? Como Jesus faz nessa Páscoa, que é a última Páscoa? Desejei muito comer convosco a Páscoa. É o último momento antes da sua morte. À mesa, há alguns relatos que os rabinos introduziram depois, no período da Páscoa, introduziram o vinho sobre aqueles 4 momentos do vinho, primeiro, segundo, terceiro. Não vou entrar nesse detalhe. O que chama a atenção para esse momento da comemoração de Jesus com os seus apóstolos, com a Páscoa, são os elementos que são colocados como os elementos principais sobre a mesa. Se fosse falar na Páscoa, os elementos da Páscoa judaica, os elementos sobre a mesa: cordeiro assado, o pão sem fermento, pão asmo, e as ervas amargosas. As ervas amargosas seria o tempero do pão e do cordeiro assado. As ervas amargosas tinham um significado. Qual o significado das ervas amargosas? O sofrimento do povo lá no Egito, quando era escravo de Faraó. Então o que Jesus fez? Bom, estabeleceu ali a última Páscoa. O que estava ali à mesa? Pão e vinho. A pergunta que poderia ser feita é: qual a pergunta? A pergunta poderia ser feita, a pergunta lá na época de Abraão, né? Lá na época de quando foi sacrificar Isaac. Onde está o cordeiro? A pergunta podia ser feita: onde está o cordeiro? A Páscoa está aqui? Está tudo bem, está aqui tudo. Onde está o cordeiro? João havia respondido que João foi o último profeta do Velho Testamento. E o que ele diz? Ele diz assim: ele é o Cordeiro de Deus. Então, na última Páscoa, o Cordeiro de Deus está presente. Ele, perfeito. O pão está ali. É o projeto que vem do Velho Testamento e vai caminhar no Novo Testamento. Então, o pão está ali. Ele é o Cordeiro. Sim, mas e as ervas amargosas? Tiraram? Ele tirou as ervas amargosas. Ele substitui as ervas amargosas pelo vinho. Então, o que tinha? Quais os 3 elementos que estavam ali agora? O cordeiro, ele, pão e vinho, corpo e sangue. Era o novo pacto. Então, o que profeticamente a Páscoa aponta para nós? Como igreja, nós somos corpo de Cristo e é um Espírito que opera nesse corpo. Esse é o novo pacto.
No Velho Testamento, o Espírito Santo operava individualmente. Agora não. Agora é corpo e sangue. Por quê? Porque o destino que estava ali no cálice, né, aquilo que é do Pai, aquilo que é o projeto do Pai, estava ali determinado. Então, esse é o significado profético da Páscoa para nós. Então, é por isso que nós dissemos, isso aí não está errado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Porque naquela última Páscoa, o Cordeiro que estava ali e que seria aquele que nos resgataria, era Ele. Ele era o Cordeiro perfeito. Então, por isso, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Ele é o nosso Cordeiro. Então, a Páscoa para nós tem um significado muito importante, importante para a igreja, diferente daquilo que um cristianismo pensa e coloca, que não tem nada a ver com aquilo que está na palavra, porque esse é um desvio completo e total, conforme já descrevemos em outras oportunidades. Amém? A paz do Senhor a todos.